Porque o que a gente precisa focar hoje é falar de marketing, é Isso falar mesmo. das ações que podem potencializar os negócios imobiliários durante isso tudo que a gente está vivendo, né, Luíde? Porque é Exatamente. uma só verdade. Não tá fácil para ninguém, mas pode ficar. Fala um pouquinho para a gente quem é a nossa estrela dessa tarde. Quem é Luíde Zampete? Ô, gente, eu fico um pouco, né? Estava falando que eu fico um pouco ressabiado de ser chamado de estrela. Mas já que vocês criaram o projeto Trilha das Trilha Estrelas das e Estrelas. eu fui convidado, fico muito feliz e honrado com o convite. Você falou um pouquinho dessa parceria, já fizemos vários trabalhos juntos e eu fico muito feliz porque vocês também são referências no mercado imobiliário e eu acho que a gente trocar ideias, se juntar, levar conteúdo relevante, responder a dúvidas e perguntas das pessoas é bem legal. A gente cresce, a gente evolui. Eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento. Falando rapidamente de mim e da LZ, a LZ vai fazer 16 anos de mercado agora em agosto. Somos uma empresa de marketing e comunicação com foco comercial. Trabalhamos com pesquisas de mercado, com posicionamento de marca, com campanhas digitais e com diagnóstico e planejamento comercial, principalmente para o mercado imobiliário. Já atendemos nesse mercado imobiliário mais de 100 incorporadores de construtoras, mais de 40 loteadoras, mais de 50 imobiliárias. Já participamos de mais de 250 lançamentos imobiliários e realmente assim, aprendemos muito, erramos, mas acertamos muito mais do que erramos, senão a gente não estava 16 anos nesse mercado, né? Então essa é uma questão bastante importante. A gente sabe que hoje grande parte do público da Planejar são imobiliárias, né? A Planejar hoje trabalha não só com o segmento imobiliário, trabalha com vários segmentos, mas tem todo esse histórico, né, da sua atuação, É da verdade. atuação de todas as pessoas que trabalham na Planejar sempre com mercado imobiliário, com a questão da fiança locatícia, com a questão das taxas do seguro de incêndio. Então tem muita coisa para a gente falar em relação a isso. A grande reflexão que eu trago a todos nesse momento é o seguinte: nós aceleramos, ainda está muito incipiente, né? Tem 60 e poucos dias que nós estamos vivendo a pandemia aqui no Brasil. E ainda a gente não pode tirar conclusões. Existem tendências, existem Sim, ideias, né? Que é o que eu vou trazer aqui hoje. Mas a gente não sim. sabe se ao sair do coronavírus, se ao sair do isolamento, se o consumidor, se a pessoa que aluga ou compra um imóvel hoje, ela vai mudar o seu hábito. Ainda a gente não tem informação e tempo para cravar isso. Mas tem algumas ideias que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Em relação, Maravilhoso. a principal delas é a questão seguinte: as empresas de e-commerce, as empresas digitais, né, elas têm falado que o mundo digital ele acelerou entre 3 e 5 anos nas previsões das empresas, né? Então, muitas coisas que iriam demorar de 3 a 5 anos para serem colocadas em prática, algumas empresas tiveram menos do que 30 dias para colocar em prática, né? É o caso, por exemplo, de assinatura digital em alguns contratos imobiliários, né? Muitas empresas ficavam receosas e praticamente, né, grande parte do mercado acelerou nas questões de assinatura digital, certificados digitais, que já eram tendências, mas que a gente viu um crescimento muito grande nesses últimos 60 dias. Então, a primeira frase, a primeira reflexão que eu trago para todos vocês é o seguinte: o mundo ele vai ser cada vez mais digital. Então, a imobiliária ela tem que ser cada vez mais digital, mas com o desafio de ser a cada dia mais humano. Né? As empresas são feitas de pessoas. Não adianta você ter as ferramentas digitais alinhadas se as pessoas que estão envolvidas nesse processo não estão sendo ouvidas, não estão sendo respeitadas e valorizadas. Eu fiquei muito feliz porque grande parte dos clientes da LZ, claro que muitos fizeram demissões, mas a grande parte tentou manter o time, tentou manter a equipe o máximo possível, porque sabe que para sair de crise, para conseguir pegar as oportunidades que, né, algumas oportunidades que vão ser geradas a partir disso tudo que a gente está vivendo, precisa de gente. Precisa de gente envolvida, comprometida, animada, com energia positiva e otimista para poder fazer com que as coisas aconteçam. E isso é maravilhoso, Luíde. Aqui na Planejar também nós estamos nessa pegada.
sem demissão. É tempo de nós darmos as mãos e irmos juntos nessa, porque isso tudo vai passar, né? Vamos lá, muito bacana tudo isso que você já iniciou trazendo para a gente, porque a gente precisa compreender que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim, né? Claro. E nós precisamos trabalhar, fazer essa unificação mesmo entre pessoas e a tecnologia, e o marketing ele está com completa abertura para nos auxiliar nisso. Hoje o nosso tema ele é muito abrangente, porque ele fala das ações de marketing para potencializar os negócios imobiliários. Então, aí eu já te dou carta branca para trazer para a gente muita riqueza no seu conhecimento aí. Você, de uma forma muito modesta, falou que não queria ser chamado de estrela, né? Mas isso tudo que você contou que é LZ, os projetos que você está contido, meu filho, se isso aí não é ser estrela, eu não sei o que é. Então, divide conosco aí quais são as ações que, pela sua experiência, os empreendedores podem trabalhar hoje para potencializar os negócios. E Eu vou antes te... até de você começar a falar, eu quero fazer um pedido para todo mundo que está aqui conosco, sabe esse aviãozinho que está embaixo no seu telefone? Clica aí, compartilha a nossa live para pelo menos 3 amigos, porque o que a gente vai receber nessa tarde vale ouro. E vai curtindo aí mesmo, eu quero ver muito coraçãozinho nessa tela, porque essa estrela aqui é top, gente. Vamos Deus lá, quiser, Luiz, na obrigado. sua experiência. Fala aí um Pois pouquinho é, eu conosco. queria, eu queria dividir o nosso papo em ações mais estratégicas e ações mais táticas e operacionais. E vou começar com as Ótimo. estratégicas. O que eu vejo muito quando eu vou aos clientes, e independente de ser um cliente, né? Eu sou um cara, eu falo isso muito com as pessoas do mercado. Hoje, por exemplo, eu não desenvolvo nenhum tipo de trabalho com a Planejar. E a gente teve um papo ótimo sobre a questão de live e webinar. Sempre que eu puder contribuir, trocando ideias, eu tenho certeza de que isso vai ser legal para quem está É trocando a ideia verdade. comigo, mas vai ser bom para mim também, para entender as dores, as dúvidas, o que está afligindo as empresas e as pessoas, né? Então, esse é um ponto importante. Olha só, o primeiro desafio que eu coloco muito nas empresas quando eu vou é a questão do alinhamento estratégico, né? Então, assim, às vezes você vai numa imobiliária e tem lá 2, 3 diretores, 4, 5 gerentes, corretores, né? A equipe de locação como um todo. E sabe o que eu sinto, Keila? Muitas vezes você vai conversar com cada diretor fala alguma coisa diferente do outro, cada diretor tem uma prioridade, e isso vai descendo, né? Se o diretor fala uma coisa e o outro fala outra, isso para o gerente também vai tendo um desalinhamento. Então, eu acho que o primeiro passo nesse momento, onde a grande maioria está em home office ou voltando aos poucos ao ambiente de trabalho, é alinhar o discurso e alinhar a estratégia. O que nós vamos fazer nos próximos 90 dias? Quais são os passos, quais são as prioridades, quem faz o quê e onde que nós queremos chegar? Quais são os indicadores que a gente vai mapear e vai acompanhar e quais são as metas que a gente quer atingir naquele período? Então, o primeiro desafio, ele não tem a ver com ferramentas de comunicação, ele tem a ver com estratégia. Ele tem a ver com alinhamento. A empresa inteira estar ciente do que está sendo dito. Quais serão os próximos passos. Esse é o primeiro ponto. Tá? Eu acho que na questão da estratégia é isso. Outra questão, entrando na estratégia de marketing comercial, mais uma vez, foco e prioridade. Eu fico vendo, né? Outro dia eu estava conversando com uma imobiliária e essa imobiliária não tinha redes sociais. E aproveitou o momento da pandemia para ativar todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Muito bacana. Mas às vezes é melhor você estar presente em uma de uma maneira mais rica do que você querer abraçar o mundo e às vezes não dar conta de ter uma periodicidade daquele trabalho. Então, nas ferramentas de marketing, né, o que eu defendo também é o foco e a priorização. Ou seja, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não é porque nós estamos na pandemia e que a gente não tinha feito um projeto anteriormente que a gente tem que começar todos os projetos de uma vez. Ter calma, ter tranquilidade, saber, bom, no caso de redes sociais,
qual canal, qual rede social que o meu cliente potencial, o meu cliente real mais acessa. Então eu vou começar por ela. Vou ter uma periodicidade definida, vou ter um planejamento, vou sempre postar em dias definidos, em horários definidos e vou testando para ver se está aumentando o número de pessoas, de seguidores, se as pessoas estão se interessando pelo conteúdo que eu estou postando. Vou fazer diferentes tipos de conteúdo, vou fazer um conteúdo estático de post, de texto, vou fazer um conteúdo de vídeo, vou fazer um GIF, vou fazer um carrossel com várias imagens. Vou testando para entender o que o meu público mais acha legal, mais interage. Né? Então, esses são pontos estratégicos importantes em relação ao trabalho. Entender que o principal protagonista da imobiliária é o corretor, é a equipe de locação. Todo projeto de comunicação ele tem que surgir de dentro para fora. Não adianta contratar a LZ ou a maior empresa de comunicação do mundo ou consultor de marketing XYZ. Se as pessoas de dentro da empresa não compram a ideia, não acreditam que aquela ação que está sendo desenvolvida é importante, vai ajudar a captar, a se relacionar com o cliente, não adianta fazer. Primeiro tem que imbuir a equipe de por que está sendo feito aquele projeto e fazê-la protagonista daquele projeto. Ninguém sabe mais sobre locação, sobre venda, que a pessoa que lida com isso diariamente. Não adianta você trazer um cara externo que vai resolver. O cara externo vai ajudar a traduzir aquela mensagem, às vezes vai criar um post mais interessante visualmente, mas eu garanto a vocês, isso não é mais importante. Conteúdo é mais importante que a embalagem. Não adianta você ter um conteúdo copiado, um conteúdo que está todo mundo falando, num post, num layout maravilhoso. Às vezes você vai ter um conteúdo riquíssimo num vídeo que você fez com o seu próprio celular. Então, não é tão importante a embalagem, é importante o conteúdo. O conteúdo é rei, a geração de conteúdo relevante é rei e rainha no propósito do marketing. Maravilhoso, maravilhoso. E veja bem, até diante do que você estava falando, nós recebemos uma pergunta que diz o seguinte: como falar com os clientes através das redes sociais e com qual a frequência devemos postar os novos conteúdos? Eu até aproveito essa oportunidade, Luíde, para deixar aberto, viu, pessoal? Quem quiser fazer as perguntas, o chat está aberto, o Luíde está aqui para nos auxiliar. E aí pode ir mandando as suas perguntas que eu vou lendo aqui, o Luiz vai mandando bala aqui conosco. Mas só voltando nessa, como falar com os clientes através das redes sociais? E qual a frequência? Porque muitas vezes a gente imagina que pelo muito postar está gerando algum valor. E na verdade não é a quantidade, sim a qualidade. O que você me fala sobre isso? Eu vou te falar também, voltando à questão estratégica, de uma maneira mais ampla, até a gente entrar nas redes sociais. Eu brinco que antes de conversar só sobre redes sociais, o cliente tem que pensar na sua presença digital. Presença digital é algo mais macro do que redes sociais. E eu gosto de explicar de uma maneira muito didática, que é como se fosse uma pizza, tá? Então é uma pizza de 4 fatias, onde cada fatia é um sabor. Então você pediu uma pizza lá, marguerita, pepperoni, à moda e frango com catupiry. Beleza? A primeira fatia é a rede social. Então você vai escolher se você vai entrar em todas, se você vai entrar em uma, se você vai começar em uma e vai migrando para outra. Você tem que estudar o que os seus concorrentes estão fazendo e principalmente perguntar para o seu cliente. Olha, né, você está ali conversando, às vezes de uma segunda via de boleto, às vezes de uma negociação, às vezes de visitar um apartamento para ser locado. Conversa com ele. Como que você ficou sabendo aqui da imobiliária? Como que você gosta de ser comunicado? Se eu for te mandar alguma coisa, você prefere receber como? Através de um post de rede social, através do WhatsApp, através do e-mail, ou te ligar. É muito importante entender quais são os canais de comunicação que o seu cliente se interessa em receber. Esse é o primeiro ponto. Aí, mas voltando às fatias de pizza. Então, a primeira fatia é a rede social. Rede social, gente, para vocês entenderem de maneira geral, o que acontece? Aquilo ali, Facebook, e outra coisa que é importante falar, né? Facebook,
Instagram e WhatsApp são do mesmo grupo econômico. Todas são empresas pertencentes ao Facebook. Google, YouTube, Waze são todas empresas do mesmo grupo econômico, todas empresas relacionadas ao Google. Esse povo está aí para ganhar dinheiro. O Google e o Facebook existem hoje para monetizar, ou seja, para trazer resultado para os acionistas dessas empresas. Então, o que acontece? Na hora que eu posto um conteúdo na minha página lá, LZ ou Planejar, por exemplo, ou da imobiliária, da empresa que está nos vendo agora, esse conteúdo organicamente, ou seja, de maneira gratuita, ele vai atingir cerca de 1% do público. Então, se eu tenho 1.000 pessoas, 10 pessoas vão ver organicamente aquele meu conteúdo. Então, meus amigos, o que o Facebook, o Instagram nos força, o Google, nos força a impulsionar esse conteúdo, ou seja, pagar para essas ferramentas para que mais pessoas vejam esse conteúdo. Excelente. Só que aí entra a sua pergunta. Adianta eu postar todo dia? Se eu preciso impulsionar, ou seja, se eu preciso pagar para o Facebook ou para o Instagram para que mais pessoas vejam, se eu posto todos os dias, a tendência de eu ter um overposting, ou seja, de eu ter muito conteúdo e ficar cansativo é grande. Então, a nossa orientação hoje, na questão de postagens, no feed, né? Na parte interna do Facebook e do Instagram, que a gente não passe de 2 a 3 postagens por semana. E que essas postagens sejam de conteúdos autorais, ou seja, de conteúdos criados pela própria empresa. Não adianta ir lá no UOL, no G1, no Terra, no IG, copiar o conteúdo e colocar na sua página. Você não vai ter relevância com isso. Esse conteúdo copiado, ele é facilmente percebido pelas ferramentas de busca. Então, faça um conteúdo seu, que é relevante para o seu público, que tem a ver com o seu negócio. Postou lá, vamos supor que poste 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, ou segunda, quarta e sábado. Não interessa. Vai impulsionar aquele conteúdo. Gente, pode ser R$ 20, R$ 10 por dia. Não interessa o valor. Pode ser valores simbólicos para você começar. E aí você começa a entender quantas pessoas que você está atingindo a mais ou menos, quanto que as pessoas estão comentando mais ou menos, quanto que as pessoas estão compartilhando mais ou menos. Feito essa análise, você vai entender qual o conteúdo que está interessando mais ao seu cliente. E você vai tentar desenvolver conteúdos que têm mais a ver com isso, né? Então, rede social, e aí falando de presença digital, é uma das fatias da pizza, é uma das fatias muito relevantes hoje na pizza, mas ela é só 25% da pizza. Não adianta se resolver rede social e não resolver o resto. E aí vou falar o resto para vocês. Maravilha. O segundo ponto da pizza, a segunda fatia da pizza, é a mídia paga, que eu acabei de falar no Facebook, Instagram e no Google. É você pagar para você ter anúncios online e para esses anúncios online te trazerem acesso ou às suas redes sociais, ou ao seu site, ou ao seu aplicativo, dependendo da ferramenta digital que você tem na sua empresa. Vamos supor que seja o site, né? Direcionei o conteúdo para o meu site. Eu posso pagar, então eu compro as palavras-chave que têm a ver com os meus negócios, ou eu posso desenvolver um site que vai ter configurações e métricas que vão facilitar que o Google me encontre de uma maneira mais fácil. São mais de 150 métricas que o Google utiliza para ranquear melhor o meu site, para fazer com que o meu site seja encontrado mais fácil na hora que um cliente está fazendo a pesquisa. Uma das métricas é você gerar conteúdo. É você ter blog, é você ter notícias atualizadas, é você ter fotos que você tirou, salvas com o seu nome. Então, são alguns dos critérios que fazem o Google te posicionar na primeira página do Google. Tem uma brincadeira no nosso mercado que é o seguinte, não tem coisa mais fácil do que você esconder alguma coisa na segunda ou terceira página do Google, porque ninguém vai achar, porque ninguém chega lá. É verdade. Entre 93% a 97% das pessoas que fazem uma busca no Google permanecem na primeira página. Se você não está na primeira página, você não está no Google. Perdeu. Então você vai fazer ou pagando
ou fazendo com que o seu site tenha mais acessos, seja mais relevante, gere mais conteúdo para que o Google te posicione na primeira página. Então, falei de redes sociais, 25% da fatia, falei de mídia paga, link patrocinado do Google, Facebook AdWords, Instagram AdWords, e falei de SEO. Quando eu falo dessas métricas, a gente chama SEO, é Search Engine Optimization. São otimizações que você utiliza no seu site para que o Google te encontre de maneira mais fácil. E a última fatia, Keila, é a chamada referral, que é a referência. É quando outras empresas ou outras pessoas referenciam a sua empresa. Tanto lá falando bem de você no Google, te dando 5 estrelinhas, como, por exemplo, pegando uma matéria que você escreveu na sua rede social e compartilhando na própria rede social da pessoa. Ou colocando um texto de um blog que você escreveu e compartilhando da empresa que ele trabalha. Quanto mais referências você tem no Google ou nas redes sociais, mais essas ferramentas vão te indexando e te colocam como mais importante. Quanto mais importante você é, mais relevante você é, mais acessos você vai ter. Então, a presença digital são essas 4 estratégias, que não adianta você pensar só em uma, porque você vai ficar capenga. É importante você pensar no todo e, às vezes, gente, você... É claro, quem já tem uma presença digital mais madura já pode entrar numa outra etapa. Mas tem muita gente, né? Eu converso com muitos corretores que falam, Luigi, a minha captação é através das pessoas que eu já vendi e aluguei imóvel nesses últimos 10, 20 anos. Eu não tenho outras ações. Tá na hora de começar. Tá na hora de repensar. Eu entendo que existem cuidados de exposição nas redes sociais. A gente viu há pouco tempo uma blogueira, acabei de esquecer o nome dela, muito famosa, com milhões de seguidores. Ela é uma blogueira fitness que fez uma festa com outras pessoas. A Pugliese, né? Gabriela Pugliese. A Gabriela Pugliese, ela teve que deletar as redes sociais dela. Por quê? Que loucura. Você tem que entender para quem você está falando e qual é o seu posicionamento. Na hora que você fala da Gabriela Pugliese, ela é uma pessoa, ela é uma influenciadora digital que sempre falou sobre alimentação saudável, fitness, etc, etc. Na hora que você faz uma festa e falando que não importa, brincando com a situação, você não está sendo empático com o momento de saúde da população. Muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então, se você principalmente lida com saúde, você não pode expor algo que vai, depois, num segundo momento, ter problemas com vocês. Ela teve mais de 300 mil seguidores que saíram das redes sociais dela e ela deletou, ela pausou as redes sociais exatamente para evitar que várias pessoas saíssem mais, porque ela ganha dinheiro com isso. E, ao mesmo tempo, na imobiliária. Você vai falar agora que a casa do cara é uma porcaria, ou que a construtora X é horrível, ou que... Eu acho que você tem que tomar cuidado. Você é uma imobiliária, você é um formador de opinião do mercado imobiliário, tome cuidado com a informação que você vai expor, né? Então, mesmo que às vezes você... vamos supor, você é um corretor de imóveis que focado em locação, tá? E você está comprando um apartamento de uma construtora. E você não teve uma experiência boa com aquela construtora. Aí você vai lá, entra na sua rede social pessoal e desce o cacete da construtora. Mas você é daquele mercado. As pessoas que não entendem, o Luigi está passando por aquilo. Mas o Luigi é corretor, ele trabalha com aquele mercado. Como que ele está falando mal da construtora? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque hoje a repercussão de coisas, às vezes, muito pequenas são muito grandes. É gigante. A gente fala isso muito em construção de marca. A gente demora anos para construir uma marca e demora, às vezes, dias, semanas para destruir. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem vários cases nesse sentido, de outros segmentos. É o caso do caso Baker, que a gente está vivendo aqui em Belo Horizonte. Você tem vários e vários exemplos. Tem que tomar muito cuidado. Isso é uma verdade. Ô, Luigi, ainda nessa pegada do marketing, fala para a gente um pouquinho
o que não fazer no marketing. Você já deu altas dicas para a gente, mas reforça para a galera o que não fazer no marketing. Bom, sobre o que não fazer, né? O primeiro ponto, a gente acha, eu venho aqui para desmistificar isso, né? Eu acho que um dos grandes ganhos do marketing nesses últimos anos é que ele está cada vez mais próximo da estratégia. Quando a gente abriu uma empresa há 10 anos atrás, você abria uma empresa, pensava na questão comercial, pensava na questão jurídica, na questão contábil e financeira e abria a empresa. Hoje eu fico muito feliz porque o marketing ele adquiriu essa importância na estratégia. Quando você vai abrir uma empresa, muitas vezes, a maioria das vezes, você contrata uma empresa de marketing, você troca uma ideia com um consultor de marketing, ou você tem no sócio daquela empresa alguém com um perfil de marketing, né? E a gente acha que marketing é algo assim, é igual eu brinco com a questão criativa, né? Os clientes acham que simplesmente eu estou aqui e de repente me vem uma ideia milagrosa. Isso não existe. É muito trabalho. Ou que tem uma bolinha de cristal, De né? cristal não existe. Eu brinco que é o seguinte, é 95% transpiração e 5 a 10% criação. É claro que eu já tive sacadas, ideias, que eu, às vezes, tomando banho, às vezes, fazendo uma atividade física, eu tive. Mas isso é exceção. A regra é muito trabalho, muito estudo, né? E por aí vai. Então, o primeiro ponto que eu acho que não tem nada a ver nem com marketing, nem com a sociedade nesse momento, né? Que é a gente julgar, né? Eu acho que a gente está no momento, eu acredito, Keila, que nós vamos sair, uma das coisas, se é que existem coisas positivas no coronavírus, porque é muito duro para muitas pessoas, né? Sim. Mas uma das questões que eu acho que é um aprendizado para tudo isso é as empresas e as pessoas terão cada vez mais um papel social mais relevante, mais importante. Eu tenho visto grandes empresas fazendo grandes doações, grandes empresas desenvolvendo produtos para o coronavírus, que não era o Mexeu foco com dessas todo empresas. mundo, né, Mexeu Luigi? com todo mundo. É a primeira vez, né? Primeira vez que a nossa geração passa por algo que mexe com o mundo todo, com todas as camadas sociais, né? De maneiras diferentes, né? Uma estudiosa, uma filósofa falou um negócio muito legal e que eu concordo. Estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco, né? Eu vi isso mesmo. Eu acho fantástico. Eu agradeço todos os dias, que eu sou um privilegiado. Eu estudei em bons colégios, eu fiz faculdade, eu moro numa casa própria, eu tenho uma família com saúde maravilhosa. Infelizmente, essa não é a realidade do mundo e nem no Brasil, né? E aí vem um termo agora que as pessoas estão usando que eu não gosto, tá? Não tem problema usar, não, mas eu pessoalmente não gosto, que é o chamado o novo normal. Peraí, é normal? No Brasil, tem 60 milhões de pessoas morando em situações sem água, sem esgoto. Então, assim, isso não é normal, gente. A gente não pode aceitar isso como normal, não. Verdade. Né, algumas pessoas trabalhando 15, 16 horas por dia. Isso é workaholic, isso é doença, isso não é normal. Então, eu acho que a gente tem que refletir, e esse momento de pandemia que a gente está mais em casa, nos faz refletir sobre os cuidados em relação com a família, sobre os cuidados em relação com o trabalho, com os clientes e por aí vai. Então, o primeiro ponto que você me perguntou o que não fazer é não julgar, não ser preconceituoso, né? Mercado imobiliário, eu já participei de reuniões onde um casal gay estava comprando um apartamento e o corretor foi completamente inábil para entender a situação. Os novos modelos familiares são uma realidade. Independente da opinião da pessoa, se a pessoa vende para esse mercado, ela não pode ser... O respeito, ele vem em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, você tem que entender. E, inclusive, é um dos públicos mais interessantes, que é um público super exigente, um público que tem grana, que sabe investir, que gosta de investir em mercado imobiliário. Então, preconceito, julgamento, não tem nada a ver com a sociedade da forma que a gente está vendo hoje, principalmente com as estratégias de marketing. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dá devida importância para a equipe, né? Então, achar que você sozinho tem toda a solução, você já partiu com o projeto de maneira errada. Os protagonistas estão na ponta. Os melhores projetos que a gente teve em construtoras
incorporadores e loteadoras, quem nos deu foram corretores, porque estavam no dia a dia, olho no olho com o cliente e sabia a dor do cliente. Terceiro ponto, começar a desenvolver projetos que a gente chama de C2B, consumidor para a empresa. Hoje, a empresa se acha muitas empresas, né? Não podemos generalizar. Muitas empresas se acham detentoras do conhecimento. Não. Eu alugo o imóvel desse jeito e é assim que vai ser, o meu jeito é assim, é assado. Mas é o jeito que o seu cliente quer? É a necessidade e o desejo do seu cliente? Se não for, ouça o seu cliente e comece a desenvolver produtos do seu cliente para a sua empresa e não da sua empresa para o seu cliente. E isso tem tudo a ver com marketing. Não acha que comprar um anúncio num jornal, numa revista, numa rádio, numa televisão vai resolver o seu problema. Claro que em muitos aspectos fazer isso te traz credibilidade, mas às vezes não é isso que vai fazer, né? Muitas vezes, no passado, eu atendia clientes que eles tinham um discurso, né? E esse discurso era desalinhado com a realidade das pessoas. Eu fiz um trabalho num cliente, quando eu cheguei no cliente, Keila, a missão do cliente era assim, cuidar das pessoas. E eu falei, gente, que missão espetacular. Eu tô junto desse cliente nessa missão. Essa missão é fabulosa. Na primeira semana do trabalho, eu vi que tinha assédio moral e sexual dentro da empresa. Isso é cuidar das pessoas? Então, esse desalinhamento de discurso não cabe mais. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Isso tem tudo a ver com marketing e marcas, né? E, para finalizar, o que não tem tanta coisa do que não fazer. E o que não fazer de maneira mais operacional é assim, dê continuidade aos projetos. Às vezes eu via, eu conversava com algumas imobiliárias, e o cara, eu fiz uma pesquisa com clientes, mas não deu certo. Eu falei, mas por que não deu certo? Ah, porque eu entrevistei 30 clientes e eles falaram muito mal da empresa e eu não usei nada dessa informação. Eu falei, mas quantos clientes que você tem? 1.000? Eu falei, mas você ouviu 30 de 1.000? Então, essa ação não está muito bem desenhada. Então, tomar cuidado com verdades absolutas, porque às vezes você não fez da maneira correta. Procure estudar e tem um prazo mínimo de acompanhamento daquele projeto. Às vezes, alguns clientes meus, rede social para mim não funciona. Eu falei, mas por que não funciona? Ah, eu fiz aqui 4 posts no mês e meu engajamento, quase ninguém comentou. Cara, você fez um mês rede social. Eu tô te falando o seguinte, se você não fizer 6, 9 meses de maneira contínua, você não pode falar que aquilo dá ou não dá resultado. Então, isso são questões interessantes também para trazer para as pessoas. É verdade. Luiz, nós temos mais uma pergunta aqui que fala o seguinte: como o marketing e o departamento de vendas se complementam? Na sua opinião, como que você enxerga aí essa parceria? Olha, Keila, eu vou te contar o seguinte. Hoje, as maiores empresas do mundo, aí eu falo Coca-Cola, Ambev, Netflix, Uber, e por aí vai. Pode falar qualquer um, Microsoft, são as maiores empresas do mundo. Todas elas, o diretor da área já é diretor de marketing e vendas. O que eu quero dizer com isso? A tendência é cada vez mais uma unificação dessas áreas. No marketing, um profissional que tem uma leitura comercial e no comercial, um profissional que tem a leitura de marketing. Às vezes você não consegue ter um profissional com essa leitura muito abrangente, né? Que é super bom em marketing, que é super bom em vendas, né? E às vezes você não tem condição na sua empresa de ter 2 profissionais. Mas o que a gente vê hoje é cada vez uma conexão. O marketing validando as ações comerciais e vice-versa, se ajudando muito. Mais uma vez, o comercial é que está lá na ponta. É ele que tem que trazer os insights para o marketing, traduzir de maneiras mais simples como atingir aquele cliente potencial. Eu falo isso muito com os meus clientes, é uma frase que é antiga minha, eu ouvi em algum lugar e se transformou numa frase que eu uso bastante. O difícil na comunicação é fazer o simples. O que é mais simples é o que dá mais resultado. Mas as pessoas se complicam muito e aí o negócio começa uma bola de neve infinita que o negócio não se resolve, sabe?
Então, voltando à nossa outra pergunta, o que não fazer? Não complicar as coisas. Não complicar, não complicar. É claro, gente, né? Isso em qualquer estrutura. Se você tem uma estrutura maior, se você já é uma empresa de médio porte, né? Tenha profissionais referências do seu mercado, na sua cidade, na sua região, que entendem a sua. Nós somos um país continental. Os aspectos culturais e regionais são muito fortes no Brasil. Né? Muitas vezes eu fui lançar um projeto em Belém no ano passado, uma cidade que eu não conhecia, amei Belém, uma cidade de uma riquíssima cultura. Mas, por exemplo, é uma cidade onde 80% da cidade não tem esgoto. Você tem que entender a dinâmica da cidade para você desenvolver o projeto. O que eu peguei? Eu contratei um profissional em Belém para me apresentar a cultura de Belém. Eu respeitei a cultura de Belém. Não adianta eu chegava lá, eu sou LZ, já lancei mais de não sei quantos empreendimentos, vou lançar assim assado em Belém. Eu não conheço a realidade de Belém. Então, se você tem uma estrutura maior, se cerque de uma rede de parceiros, de uma rede de relacionamento, de uma rede de profissionais que vai te ajudar no seu projeto. Se você é pequeno, se você é micro e pequeno, meu amigo, é pau na máquina, é você mesmo. É você mesmo que vai ter que fazer. Estude, fuce e faça. Outra coisa, nós somos de uma geração, Keila, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade, nós somos de uma geração onde o erro, ele é abominado. Ele é o erro, não pode acontecer o erro. É verdade. As pessoas são muito cobradas pelo erro. Sim. É claro, gente, que o erro crasso, o erro proposital, ele tem que ser realmente cobrado e as pessoas têm que ser responsabilizadas por ele, né, por eles. Porém, na minha visão no marketing, o erro faz parte do processo evolutivo. Tem que errar para aprender. Mais uma vez, você não vai se expor lá no Facebook falando besteira. Mas vai fazer um vídeo com o seu próprio celular e o vídeo não ficou muito bom, posta, entende. No próximo você vai fazer melhor, não tem problema. Vai melhorando. Vai melhorando. É isso mesmo, Luíde, tá sensacional, aprendemos demais com você. Muito mesmo. Eu quero até deixar com você outros convites para que você esteja contigo conosco nessa trilha. Sempre. Porque foi de uma riqueza gigante para a gente mesmo. Né? É claro que o nosso tempo aqui no Instagram ele é mais curto e daqui a pouco tudo começa a cair, assim vai, né? Mas eu quero deixar o nosso agradecimento. Foi de uma riqueza gigante para a gente ter esse momento aqui com você. Muito bacana mesmo. Quero agradecer a todos os nossos parceiros que disponibilizaram aí do seu tempo no meio da tarde para estar conosco. Mas valeu muito a pena todas essas dicas, toda essa riqueza que você trouxe para a gente. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de te pedir para deixar uma palavra final aqui para os nossos clientes e amigos. Claro. Obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei muito honrado. Sempre que precisar, não só vocês, é só me chamar aqui no Instagram da LZ. A LZ está em todos os canais, é só procurar por LZ MKT Negócios. Nosso site, lzmktnegócios.com.br. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Qualquer outra pergunta que quiser fazer, pode me mandar. Pega o telefone aí. Aliás, é o seguinte, meu WhatsApp fácil, 31 DDD 986431998. Quem quiser mandar um zap com alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição para esclarecer. Maravilha. E eu queria terminar falando o seguinte, Keila. Infelizmente, né, acho que todos nós saímos perdedores desse momento do coronavírus, no sentido das mortes, das infecções, dos sofrimentos, né? Eu acho que isso foi muito duro, foi muito ruim para todo mundo, né? E eu tenho parentes na Itália também, então também vivi isso lá. Então foi um negócio bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, alguns segmentos, eles saem, de certa maneira, fortalecidos com isso tudo. E a gente está falando aqui muito de mercado imobiliário, e eu vou falar especificamente do mercado imobiliário. Eu acho que as pessoas estão no momento que estão ficando muito em casa e estão refletindo muito sobre o papel da moradia, o papel da habitação na vida delas. Então é um segmento que depois disso, isso tudo passar, a gente já está devagarzinho saindo, né, dessa questão. Eu acho que as pessoas vão refletir muito sobre como morar, se vai morar
perto do trabalho, se vai morar numa casa mais afastada, e isso vai ser muito rico para habitação. Eu participei de uma webinar do Imóvel Web na semana retrasada, e no Imóvel Web, só para vocês terem uma ideia, o crescimento de buscas por casas no interior de São Paulo cresceu 30% e a busca por locações de imóveis cresceu 40%. Então as pessoas estão atentas a isso, estão repensando. Verdade. Muitas tendências ainda são tendências, né, não são realidades, mas a questão do teletrabalho, do home office, o espaço das pessoas internamente para as pessoas praticarem atividades físicas em casa. Acho que tem muita coisa interessante que a gente vai viver depois disso tudo. Ok?